De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Uma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação está em ti, querido Senhor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e dele já nem se lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Coberta está
todos, seja bem-vindo a mais um culto de celebração da família, da comunidade evangélica Geração Eleita, amém? Aleluia, o Senhor tem algo especial para fazer nas nossas vidas hoje, então se prepare, porque Deus vai mexer muito no teu coração e vai ministrar na tua vida a graça, a misericórdia e com certeza a bênção dele também, amém? Querida, a palavra de Deus, não vou ler nenhum texto com você, só vou ler compartilhar com você uma passagem assim, que se repete em vários lugares. Eu tenho falado muito nesses dias, que é algo que Pedro e que Jesus falou bastante, que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Glória a Deus. Então, queridos, antes da gente dar continuidade, eu quero só lembrar você que você é o responsável pela ordem do culto aí na tua casa. Então, no nome de Jesus, decida no teu coração que você vai participar desse culto, que você vai deixar Deus mexer na tua vida, que você vai deixar Deus transformar a tua vida através da palavra dele. Amém? Glória a Deus. Então, esse texto fala, Jesus sempre disse, que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, querido. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem falado nesses dias. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo tem ministrado nas nossas vidas nesses dias. A palavra que tem chegado até nós. Nós precisamos abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que a palavra de Deus, ela não seja apenas mais uma mensagem bonita, para que ela não seja mais algo que mexa somente com o nosso ego, que mexa somente com, que faça somente cócegas no nosso ego, mas a palavra de Deus precisa transformar a nossa vida, amém? Em nome do Senhor Jesus. Por que eu estou te dizendo isso, querido? Porque tem duas palavras já que eu ministrei, que nós temos dito, falado, que nós estamos no meio de uma guerra, No domingo eu disse que a guerra espiritual que está sendo travada, a guerra espiritual que nós estamos lutando, ela está acontecendo nos 4 níveis, que os principados estão agindo nos presidentes e líderes de nações, e que as potestades estão agindo contra a igreja, na liderança da igreja, trazendo confusão na igreja, fazendo com que a igreja perca o seu foco. Então preste atenção, se você é igreja, ouça a palavra de Deus, aprenda a ouvir a palavra de Deus, para que você não caia em armadilhas feitas por Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, querido, no nome de Jesus, as potestades estão agindo. Então eu quero começar esse culto de hoje, o culto de hoje chamando a tua atenção para essa situação. Não permita, querido, que Satanás ache lugar no teu coração para que você se levante contra a palavra, contra a liderança, contra a igreja, contra a direção que Deus está dando. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, a única pessoa que não quer que a palavra de Deus se cumpra é Satanás, é o diabo. A única pessoa que não quer que a palavra de Deus se cumpra e transforme as nossas vidas é Satanás. Porque se a palavra de Deus não se cumprir na nossa vida, se a palavra de Deus não transformar as nossas vidas, querido, nós iremos para o mesmo lugar que ele vai, vamos fazer companhia para ele. E isso eu não quero, você não quer, nós não queremos, amém? Então, no nome de Jesus, atente para o que eu estou falando para você. Existem demônios que estão travando guerras em todos os níveis. Um dos níveis é guerra contra a igreja, é guerra contra os filhos de Deus, para trazer confusão. Então, no nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, rejeite as sugestões de Satanás e fique com a verdade da palavra de Deus, amém? No nome de Jesus, meu irmão, quero convidar você para a gente orar juntos como igreja nesse momento. Quero convidar você para a gente clamar diante de Deus nesse momento no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te adoramos, nós te louvamos.
Oh, meu Deus, toma-nos nas tuas mãos agora, querido. No nome de Jesus, em nome de Jesus, levante as tuas mãos e decida, derrame o teu coração na presença do Pai. E diga para Ele: Senhor, nós precisamos de Ti, nós necessitamos de Ti, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toma-nos agora. Toma as pessoas que já estão presentes, ó Pai. Toma as pessoas, ó Deus, que ainda não entraram, mas que já estarão entrando daqui a pouco. Toma a nossa vida e ministra no nosso coração o Teu querer, a Tua vontade, a Tua misericórdia. No nome de Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Transforma a nossa vida, Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, faz cair por terra toda a força, ó Deus, espiritual do mal, toda a força, Senhor Deus, que foi enviada das trevas contra as nossas vidas para impedir o nosso culto, para impedir, ó Deus, a nossa oração, a nossa adoração, para impedirmos, ó Deus, para nos impedir de tomar posse da Tua palavra, de ser transformado pela Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, enche o nosso coração da Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pai, Te adoramos em nome de Jesus. Aleluia, querido, continue orando, continue em espírito de oração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém, igreja? Quantos estão desejosos da presença do Senhor? Diga aleluia, diga glória a Deus. Eu quero convidar você neste momento a derramar teu coração diante do Senhor. Fala para Ele, fala: Senhor, o meu coração é Teu. Diga para Ele: Senhor, o Senhor sabe como está aflito o meu interior. Diga para Ele se você está preocupado, se você está ansioso, se você está precisando de uma ajuda do Senhor. Abra o teu coração, abra a tua boca e fala para Ele, porque Ele te ouve. Ele é Deus que está com os ouvidos abertos, aleluia. Oh Senhor, e a palavra dele diz que todo aquele que buscar o Senhor iria encontrá-lo. A palavra de Deus diz que todo aquele que batesse iria ser aberto a porta para ele. Então diga, fala: Senhor, eu estou aqui, Jesus, para que o Senhor encha a minha vida, para que o Senhor encha o meu coração, amém? E eu profetizo sobre a tua vida o Espírito Santo enchendo o teu interior, enchendo a tua vida. Eu profetizo o Espírito Santo tirando todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, em nome de Jesus. Se você tem vivido dias de luta, em nome de Jesus eu profetizo a vitória de Deus chegando para você. Se você tem vivido dias de expectativa, de espera do Senhor, eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, a resposta de Deus chegando para você, em nome de Jesus, pois a palavra dele diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas que o desejo cumprido é árvore de vida, amém, aleluia. Glória a Deus. Quantos podem adorar o Senhor nosso Deus e dizer que Ele é maravilhoso, dizer que Ele é santo, dizer que Ele é justo, fiel e verdadeiro, amém? Aleluia, vamos adorá-lo de todo o nosso coração, amém? Glória a Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Ah, Senhor, mesmo em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Nós precisamos declarar isso nesses dias.
coração nele. Oh, Pai, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Oh, aleluia, Senhor, nós colocamos o governo da nossa vida em tuas mãos e nós declaramos, Jesus, que nós confiaremos em ti, porque tu és vitorioso, tu vencestes a morte no nosso lugar e vida abundante o Senhor nos deu. Oh, aleluia, então nós proclamaremos as tuas grandes maravilhas. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Tu és a nossa esperança da glória, Jesus. A nossa esperança não está naquilo que os homens podem nos oferecer e nos prometer. Oh, Deus, a nossa esperança está em ti, Pai. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se assentar aí onde você está. Quero chamar aqui o Denis. Aleluia. Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Abram todos a Bíblia em Salmos 16. Mais um culto de edificação, mais um culto que temos a oportunidade de aprender mais com a palavra do Senhor. Amém? Salmos 16, no versículo 7. Salmo 16, 7. A partir do 7 diz: Bendito, ó Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Ó Senhor, tendo sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Por esse salmo. Aqui Davi, um salmo de Davi, onde ele fala da vida, da alegria. E o Senhor me remeteu a esse salmo hoje, pelo fato de como Davi tratava, como Davi confiava no Senhor, apesar de todas as adversidades. Ele sempre confiava no Senhor. Lá no Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Então Davi era como o monte de Sião, ele não se abalava com nada. E lá em 1 Samuel 17, naquela história onde Davi derrota Golias, a gente pode perceber como Davi confiava no Senhor, como ele confiava, e como ele realmente confiava, entregava totalmente de espírito, entregava de corpo e alma ao Senhor. Ele não importa as adversidades que ele tinha, não importa a situação à sua frente, ele sempre colocava todas as situações diante do Senhor, até para vencer o gigante, o Golias. Golias usava a sua força, mas Davi usava o Senhor. Tanto que ele disse que você vem com escudo, com lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele confiava, ele sempre colocava a sua confiança no Senhor, ele não se abalava com nada. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, Paulo dizendo que uma resposta do Senhor, falando que a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, nós temos que sempre ser igual a Davi, sempre ser fracos, sujeitar a nossa carne ao nosso espírito, para que a gente possa ser forte. Nós não somos fortes, nós dependemos totalmente do Senhor. Quando nós reconhecemos que somos fracos, que não somos nada, que não passamos apenas de pó, o Senhor vem com o teu espírito e nos vivifica. O nosso espírito, quando prevalece sobre nossa carne, nós sempre temos vitória, nós sempre temos no prazer de estar com o Senhor. Tanto que o domingo o pastor deu aquela palavra maravilhosa sobre a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que é para ser utilizada em nós mesmos, ou seja, a própria palavra, para que nossa carne possa submeter ao nosso espírito sempre, assim como fazia Davi. E também nós devemos submeter também as nossas finanças ao Senhor, através de dízimos e ofertas, porque através, você trazendo o seu dízimo, a sua oferta, você está dizendo para o mundo espiritual que a sua vida financeira está debaixo das mãos do Senhor, que não está, que não depende de você, você está dependendo totalmente do Senhor, e está também na palavra de Deus, tanto dízimo quanto oferta. Então, você que tem seu dízimo, sua oferta hoje, que você possa entrar em contato com o pastor, tem o Pix da igreja na descrição da live, mas que você traga realmente de todo o seu coração, que aprendemos como Davi, que devemos submeter tudo ao Senhor, amém? Então você que tem, e também estamos numa campanha de doação de alimentos. Você que tem, pode trazer aqui também, entrar em contato com o pastor, ver a melhor forma de trazer os alimentos para que a gente possa doar para aquelas pessoas que mais precisam, ainda mais durante essa pandemia. Amém? Então você fique de pé aí na sua casa, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, queremos te louvar, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo pão diário que o Senhor tem nos dado, Pai. Te agradecemos porque daqui a pouco, Pai, nós iremos receber, Pai, o maná do Senhor, Pai, que vem direto de Deus, Pai, e aprender mais da Tua palavra, Pai. E neste momento eu quero orar, Pai, por cada um, Pai. Deus, colocar a vida de cada irmão que está assistindo hoje, Pai. Aquele que tem seu dízimo, sua oferta para trazer hoje, Pai, que o Senhor abençoe ele, Pai. Oh Deus, abençoe toda a obra das suas mãos, Pai. E aquele que não tem, Pai, que quer crer nesse princípio e não tem hoje, Pai, Deus, que o Senhor pode, que ele tenha uma próxima oportunidade, Pai, de trazer seu dízimo, sua oferta e reconhecer, Pai, como é bom e agradável, Pai, trazer esse princípio na tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradecemos e te louvamos, Pai, e que aprendemos como Davi, Pai, que devemos confiar sempre no Senhor, não importa a situação que nós estamos, Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajude, Pai, a todos os dias a nos submeter, Pai, na Tua palavra, Pai, sujeitar ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Para te honrar, pois em minha vida o Senhor está. Com as primícias, ó meu Deus, eu venho trazer os primeiros frutos, minha fidelidade a ti, eu separei o meu melhor. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, amados. Amém. Aleluia. Que bom estarmos aqui mais uma vez, né, para a glória do nosso Deus. A palavra dele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém. É tão maravilhoso a gente conhecer a palavra de Deus, porque quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, mas a gente descobre que a gente não sabe nada, na verdade, né? Então isso é maravilhoso, porque o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Então por isso que a Bíblia diz assim: aquele que tem sede, vinde e bebei. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero neste momento te agradecer, Jesus, e te louvar, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Porque poderíamos estar em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas, mas nós escolhemos Tua presença neste momento, Jesus. E como Maria, Senhor, quando ela decidiu ficar aos Teus pés para ouvir a Tua palavra, o Senhor disse que essa era a boa parte, e de maneira nenhuma isso seria tirado dela. Nós temos a convicção, Deus, que tudo aquilo que nós aprendemos da Tua palavra, quando nós decidimos nos assentar para Te ouvir, para sermos cheios de Ti, isso será uma boa parte que jamais nos será tirado, Deus. E eu quero Te pedir que o Senhor esteja indo encontrar-se com cada pessoa que está conosco nesse culto. Que o Senhor possa ir direto ao coração dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, trazendo consolo. Ó Deus, trazendo refrigério, porque a Tua palavra é o nosso consolo, é o nosso refrigério. Ó Jesus, nós Te clamamos pelo Teu Espírito, porque carne e sangue não pode entender das coisas espirituais, Deus. Mas se o Teu Espírito soprar aos nossos ouvidos e trazer ao nosso entendimento a Tua sabedoria, Senhor, poderemos então contemplar, ó Deus, as Tuas maravilhas, Pai. E é isso que desejamos de todo o nosso coração. Então nós Te dizemos: Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo aí na casa do meu irmão e da minha irmã, aonde quer que ele esteja. Tu és bem-vindo no nosso meio, Senhor. Fique à vontade conosco aqui e realmente, Pai, apregoa os Teus ensinamentos em nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, igreja? Amém. Então, amados, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, amém? Nós vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto, que já estamos algumas semanas tratando, um assunto muito importante, de muita relevância, que é o assunto acerca do milênio, né? E esse assunto a gente tem lido sobre a gente tem lido sobre este assunto no capítulo 20 de Apocalipse. Vamos ler aqui a partir do versículo a partir do versículo 11, que diz assim: Então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros,
Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? A gente começou a ler da segunda parte, né? O capítulo 20, a gente percebe que existe uma divisão. Existe a primeira parte, que ele fala muito sobre o milênio, né? E coisas pertinentes ao milênio. E aí tem a segunda parte, que é quando finda o milênio, e aí vai entrar no juízo do trono branco. Vamos fazer um resumo então do capítulo 20, para a gente poder compreender? Então vamos colocar aqui, capítulo 20. Vamos colocar um resumo aqui, rapidamente. Como que o capítulo 20 vai decorrer? Então primeiro ele fala sobre a prisão de Satanás. Prisão de Satanás. A segunda coisa que ele vai dizer aí é sobre a primeira ressurreição. A terceira coisa que ele vai descrever, ele vai citar os 1000 anos. E aí a quarta situação que vem é a grande rebelião. Lembrando, gente, que depois dos 1000 anos aqui, nesse momento, Satanás é solto. Né? A gente coloca aqui. Satanás é solto. Para que aconteça a grande rebelião. E aí a quinta parte é a destruição de Satanás, que ele é lançado, né, no lago de fogo. A Bíblia narra que todos aqueles que cercam a cidade santa, vem um fogo do céu e os consome. E Satanás é lançado no lago de fogo. E a sexta parte é o tribunal do trono branco, onde são abertos livros. Certo, gente? Então isso aqui é um resumão do capítulo 20. E aí quando a gente olha esse resumo, a gente fica tentando assim, é como um quebra-cabeça, né? A gente tem que ir encaixando as peças. Hoje a gente vai montar um grande quebra-cabeça. Vai ter muita coisa que vai se encaixar para você. Amém? Então, por isso que isso aqui eu coloquei aqui para que a gente possa entender que nós não podemos ler o livro de Apocalipse numa sequência cronológica, linear, como sendo uma sequência de fatos. Porque se a gente fizer isso, a gente vai se embolar, a gente não vai compreender a totalidade da revelação, e a gente vai começar a achar muitas coisas que vão ficar soltas. Então, por isso que é um grande perigo você pegar o livro de Apocalipse e ler ele como se fosse uma sequência de fatos. A palavra de Deus, gente, ela é tão maravilhosa, ela é tão preciosa, que o próprio Deus, ele dispõe a palavra dele desta maneira para quê? Para que as pessoas tenham o cuidado de pegar a palavra dele e meditar em cima da palavra dele. Para justamente ir buscando
esse encaixamento das peças. Porque é a mesma coisa, você tem um tesouro e você quer dar este tesouro a alguém, mas você não vai entregar ele de qualquer jeito. Porque se fosse entregue de qualquer maneira, ele não seria algo precioso, ele não seria um tesouro, não é verdade? Então, porque ele é algo precioso, porque ele é um tesouro, você vai entregar de uma forma diferenciada. Da mesma forma é a palavra de Deus. Quando ele dá a sua palavra aos homens, ele deseja que os homens não peguem este livro de profecia e leiam apenas como um livro qualquer, apenas como um livro de autoajuda, apenas como um livro de motivação. Não, ele deseja que as pessoas invistam o seu tempo, desejem ardentemente entender todas as coisas que estão escritas aqui. Amém? Então é por isso que Deus não dispõe as revelações da sua palavra de qualquer maneira, porque ele deseja que os homens cavem esse poço, para que dele venha a brotar água viva para nós. Amém? Glória a Deus. Então, quando a gente observa, a impressão que nós temos é que primeiro Satanás é preso e aí depois vai acontecer a ressurreição. Não é verdade? É a primeira impressão que a gente tem. Mas isso não é verdade. Por quê? Ele primeiro fala da prisão de Satanás para ter um ponto de partida acerca do que ele vai começar o assunto. Ele vai começar o assunto do milênio. Então, ele parte do ponto inicial de que no início do milênio Satanás vai ser preso. Por isso ele começa falando da prisão de Satanás. Mas quando ele vai citar acerca da ressurreição, e aí alguém pode pensar, então a primeira ressurreição é depois da prisão. Não, é porque no capítulo 20, no verso 4, ele vai dizer que ele tem uma visão de tronos. Ou seja, que durante o milênio haverá pessoas que irão reinar com Cristo. Então essa visão dos tronos está dizendo isso. Então, para ele dizer quem vai se assentar nestes tronos, ele precisa falar acerca da ressurreição. Estão entendendo? Então é por causa da visão dos tronos e de quem vai ser assentado sobre ele, é que ele precisa falar da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos, que é a ressurreição dos justos, a ressurreição daqueles que são de Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas esta primeira ressurreição, ela acontece antes do milênio. Amém? Antes do milênio começar. Mas é que porque ele viu tronos, ele precisa falar quem vai se assentar nesses tronos. Estão compreendendo, gente? Amém? Mas, olha só que coisa interessante. Lá no versículo, deixa eu achar aqui. No versículo 11, onde nós começamos a ler, fala algo muito interessante. Quando ele vê o trono, né? Porque depois de tudo isso aqui acontecer, começou os 1000 anos, Satanás foi preso. Depois, no final dos 1000 anos, Satanás é solto, enganou as nações se rebelaram contra o Senhor e cercaram a cidade santa. Deus envia fogo do céu, consome a todos. Satanás é lançado no lago de fogo e começa o juízo do trono branco. E aí aqui no verso 11 vai dizer assim, da presença dele, na segunda parte do versículo, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí neste ponto começa um problema. Por quê? Nós vamos ler alguns textos que vai parecer um quebra-cabeça, tudo assim desorganizado. Mas que no final das contas Deus vai organizar para nós de uma forma fantástica. Amém, queridos? Então, lembra que a gente vem falando que sempre há uma conexão dos céus e da terra? Amém? Desde o início da palavra de Deus existe essa conexão tremenda entre céus e terra.
E aqui no verso 11 está dizendo que a terra e os céus fugiram da presença dele. E aí, no próximo capítulo, que é o capítulo 21, diz assim, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 ao 5. Vamos lá? Capítulo 21, versículo 1 vai dizer: Então eu vi novo céu e nova terra. E aí alguém pode pensar assim, entendi. Então quer dizer que a hora que terminou o milênio, os céus e a terra fugiram. E aí no capítulo 21, então vai começar outra coisa. Estão entendendo? Tem gente que pensa dessa maneira. A pessoa que lê o Apocalipse de maneira cronológica vai entender dessa forma. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que a palavra de Deus está dizendo? Vamos lá? Versículo 1. Vamos ler de novo. Então vi um novo céu e uma nova terra. Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Aí a pessoa olha e fala, tá vendo? Olha aqui falando. E o mar já não existe. Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Aí a pessoa olha o versículo 2 e fala assim, mas a igreja, isso aqui não está falando da igreja? A igreja já não foi arrebatada? O que a igreja está fazendo aqui no versículo 2? Se a igreja está lá no começo do milênio? Vamos continuar lendo. Verso 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Presta atenção nisso. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado no trono disse, faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Então o capítulo 21 começa falando de um novo céu e de uma nova terra. E aí a gente pensa, então vai ser depois do milênio isso? Mas aí no versículo 2 está falando da nova Jerusalém como uma noiva. E aí você fala, mas já não aconteceu antes do milênio? Né? Fica meio embaralhado. Aí a gente fala assim, então peraí, vamos então achar na palavra de Deus outras vezes que também é citado acerca de um novo céu e de uma nova terra. Será que existe? Existe. Vamos lá então? Vamos ler Isaías 65. Lembrando, gente, que para quem está conosco pela primeira vez, a gente está falando acerca do milênio e a gente crê num milênio literal que vai acontecer, que vai dar início com a vinda de Jesus. Então, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, ele vai dar início a um milênio literal na terra, ou seja, um reinado de 1000 anos com a sua igreja na terra. Então é disso que, quando a gente fala milênio, é disso que nós estamos falando, né? Para quem está com a gente a primeira vez, pode às vezes ficar meio perdido, então por isso eu estou dando essa explicação. Vamos ler o primeiro texto, Isaías 66, versículo 22, diz assim: como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Verso 23. E de uma lua nova a outra,
e de um sábado a outro virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a humanidade. Tem algumas coisas nesse texto que a gente precisaria de um outro momento para poder explicar. Mas o fato é, queridos, que esse texto de Isaías, ele está se referindo ao milênio. Quando ele diz, porque nós cremos que o milênio será Cristo governando com a sua igreja na terra, e o restante das nações que não foram glorificados, que estão com seus corpos naturais, a igreja do Senhor estará glorificada no milênio com o seu corpo já transformado, amém? Mas o restante das nações estarão ali para servir tanto ao Senhor quanto o seu povo. Eles estarão não na mesma condição, mas numa condição de servos. Amém? Então esse texto aqui de Isaías, que está falando novos céus e nova terra, ele está se referindo ao milênio, sobre as festas de lua nova, que estarão sendo celebradas durante o milênio. Lembra que eu disse que durante o milênio haveriam cultos de adoração ao Senhor, onde esses cultos seriam congregados, todas as nações que viriam perante Ele com ações de graça e o adorarão, né? Então, esse texto está falando disso. E aí, quando você encontra novos céus e nova terra, dentro de um texto que está falando acerca do milênio, onde todas as nações sairão congregadas de uma lua nova a outra para celebrar as festas, você fala assim, ué, mas aqui está falando que o novo céus e nova terra não é depois do milênio, é no milênio. Vamos ver se tem outro texto? Isaías 65. Isaías 65, versículo 17. A partir do verso 17, diz assim: Vede, eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Quanto a vós, porém, folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Pois crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Folgarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela, nem voz de choro, nem voz de clamor. Nós acabamos de ler isso lá em Apocalipse 21. Sim ou não, gente? Nós acabamos de ler isso. Olha o verso 20. Não haverá mais nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Aquele que morrer com 100 anos terá tido por jovem. O pecador que não conseguir alcançar 100 anos será considerado amaldiçoado. O que esse texto aqui está dizendo, gente? É mais um texto de profecia para o cumprimento no milênio. E só que nós sabemos que quando a igreja estará no milênio, ela já estará com o seu corpo glorificado. Mas o restante das nações não. Então, quem estará sujeito à morte? O restante das nações. Por isso que aqui está falando que haverá longevidade, né? Ou seja, as pessoas irão viver bastante, mas ainda continuará tendo morte, ainda continuará tendo pecado, não na igreja, mas no restante das nações. Estão entendendo? Eles ainda estarão sujeitos ao pecado, estarão sujeitos à morte durante o milênio.
Aí você para e você lembra do que você leu lá em Apocalipse 21. Aí você pensa assim, mas está entrando em contradição. Porque lá a gente leu que diz que não vai mais haver morte. E lá vai ser depois do novo céu e da nova terra. E aqui, no verso 17, está falando, eis que crio novos céus e nova terra. Aí você para e pensa, não, a Bíblia está se contradizendo. Ela está totalmente contraditória. Não, amados, ela não está contraditória. Fica ligado, fica prestando atenção em tudo que eu estou dizendo, que no final você vai entender tudo. Amém? O quebra-cabeça está sendo apresentado para você. Depois a gente vai juntar as peças. Amém? Glória a Deus. Aí, para não facilitar a nossa vida, eu vou ler mais um texto que vai dar um miolo, uma volta assim no seu miolo. Você vai falar, ai meu Deus, e agora? Presta atenção. 2 Pedro, capítulo 3. Gente, depois a gente vai analisar os pontos e você vai ficar maravilhado. Amém? 2 Pedro 3. A partir do verso 4, vai dizer assim. Nós estamos lendo os textos na palavra de Deus que falam acerca de novos céus e nova terra, né? Se a gente quer entender o de Apocalipse 21, então a gente tem que buscar em outros textos quando também se fala de novos céus e nova terra. Por enquanto parece que está tudo confuso, contraditório, mas vamos continuar. Versículo 4 de 2 Pedro 3, 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Está falando do quê? Da vinda de Cristo. Presta atenção. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, de propósito, ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, por meio da água subsiste. Por estas coisas também pereceu o mundo, de então encoberto pelas águas do dilúvio. Verso 7. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido aguardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Versículo 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Escreva aí nos comentários, diga eu aguardo novos céus e nova terra. Aleluia. Coloca a mão no seu coração e diga, a promessa do Senhor não falha. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido. E Ele nos prometeu novos céus e nova terra. Aleluia. Glória a Deus. Mas
Mas, aqui no capítulo 3 de 2 Pedro, parece que o negócio fica mais complicado. Porque no livro de Isaías, a gente leu Novos Céus e Nova Terra e a gente entendeu assim, ok, vai ter novos céus e nova terra, mas é no milênio. Aí no capítulo 3 aqui de 2 Pedro, a gente olha e fala assim, peraí, aqui tem um negócio. Pedro está falando da promessa, que inclusive ele trata da questão de que nos últimos dias haverá pessoas que irão escarnecer dessa promessa, né? Porque se a gente parar para pensar, hoje em dia, a igreja brasileira, vamos colocar assim, às vezes passa por uma perseguição ou outra, porque falam assim, essas igrejas só querem saber de dinheiro, essas igrejas só querem saber de ficar rico. Mas é porque o assunto de dentro das igrejas tem sido esse, prosperidade, né? Ficar rico. Mas na época de Pedro, o assunto não era esse. O assunto era, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para nos buscar. Então por isso que havia os escarnecedores que diziam, Jesus não vai voltar nada, vocês estão sendo bobo de esperar esse Jesus voltar. Mas aí, eles estão falando, eles estão escarnecendo de alguém, como Pedro, que teve uma experiência com Jesus. Depois de já ter passado uma madrugada inteira de fracasso, tentando e não tendo conseguido nada. De repente, quando ele achou que não ia dar mais nada, Jesus se apresenta na vida dele e muda a história da vida dele. Esse é o mesmo Pedro que está dizendo assim, olha, está parecendo que não vai acontecer nada. Está parecendo que vai todo mundo perecer. Está parecendo que vai tudo ficar nisso mesmo. Só que um dia eu tive uma experiência com esse Jesus, em que eu pensei que não ia acontecer mais nada, e de repente ele se apresentou para mim e disse, Pedro, agora vai lá para o profundo do mar, para o mais alto mar, que lá eu vou te mostrar que eu tenho o poder de mudar a tua vida e de transformar a tua sorte. É esse mesmo Pedro que está dizendo, olha, podem escarnecer, podem dizer que não está acontecendo nada, que nós estamos aqui esperando uma coisa que nunca vai acontecer, mas o mesmo Jesus que me prometeu que voltaria, eu vou aguardar ele voltar. Amém? Aleluia. Então, Pedro está dizendo assim, existe a promessa de novos céus e nova terra, parece que não está acontecendo nada. Aí no versículo 8, ele fala sobre o milênio, mas ele fala de uma forma incógnita, né? Ele coloca assim, incógnita, ele fala assim, gente, não ignore, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí tem pessoas que olham para esse texto e falam, tá vendo? O milênio é apenas simbólico. O milênio é apenas uma ideia de um período longo de tempo. Não é isso. Sabe de onde Pedro tirou essa frase? Do Salmo 90, no verso 4. Lê lá, vamos ler Salmo 90. Verso 4. Ele não está tirando isso da ideia dele. Ele não está tirando isso da cabeça dele, não. Salmo 90. Versículo 4. Vamos ler a partir do verso 1, que diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo, voltai ao pó, ó filhos dos homens. Verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou, como a vigília da noite. Pedro está tirando isso desse salmo aqui. Porque ele teve uma experiência que
durante a vida dele inteira ele não teve, em nenhuma madrugada ele teve. E que mudou totalmente a vida dele. Então ele está dizendo assim, olha gente, para Deus não tem nada que é impossível não. O que Deus quiser fazer, Ele faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. É isso que Ele quer. Só que o mais interessante é que nesse Salmo 4 é uma oração de Moisés. E ele começa falando sobre a criação do mundo, né? Então todas as vezes que a Bíblia se refere aos 7 dias da criação, a Bíblia fala desses 7 dias como dias proféticos. E no 7º dia, quando diz que o Senhor Deus descansou de toda a obra da sua criação, não quer dizer que Deus tenha se afadigado, porque o Senhor não se fadiga, Ele não se cansa. Mas estava nos dando um sinal de que haveria um tempo de descanso da terra. Um tempo que é chamado de milênio, onde a terra seria descansada. Estão entendendo? Glória a Deus. Então aí ele está falando. Então ele fala da promessa, ele fala dos 1000 anos de uma forma meio incógnita. E depois ele fala da vinda de Jesus e dos novos céus e nova terra. E aí a pessoa olha para esse texto e fala, então peraí, então não existe milênio, só existe a vinda de Jesus e o novo céus e nova terra. Ou seja, Jesus vai vir para a gente morar no céu. Porque esse céu e essa terra vai acabar, então aí a gente vai com Jesus morar no céu. Tem umas pessoas que interpretam esse texto dessa maneira, mas não é nada disso. Vamos começar a montar esse quebra-cabeça então, amados? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos voltar então, lá para o capítulo 21 de Apocalipse. Vamos entender o que esse texto está falando. Apocalipse 21. Então, quando ele fala assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a terra passaram, e o mar já não existe. O que ele está dizendo aqui, gente? Imagina. Vou colocar aqui para você poder entender o que eu estou querendo dizer. Aqui foram anos de tribulação, certo? A última semana de Daniel. Última semana. Que está lá em Daniel, capítulo 9. Durante esses anos de tribulação, o que teve sobre a terra? 7 selos sendo abertos. Deixa eu pegar outra caneta aqui, que essa aqui está ficando fraca. 7 selos, durante esse período, nós tivemos 7 selos. Estaremos tendo 7 selos sendo abertos. Estaremos tendo 7 trombetas tocando. E estaremos tendo 7 taças da ira sendo derramadas. E todas esses eventos, o que vai causar? Isso aqui vai comprometer. Vai comprometer a terra. Porque se nós formos estudar todos esses acontecimentos, a abertura dos selos, que são o começo, o início, os cavaleiros, e a Bíblia diz que vai haver fome, guerras, né? As trombetas, que a Bíblia diz que a terça parte de toda a erva verde, a terça parte de toda a erva verde da terra será consumida, a terça parte dos rios serão consumidos, a terça parte dos mares será destruído, né? Várias trombetas estarão tocando e causando todas essas coisas. As 7 taças, né? Onde vai estar acontecendo ali muitas coisas também. E tudo isso vai fazer o quê? Vai causar um comprometimento na terra. Até porque se a gente for olhar, e aí aqui, ó, Jesus, depois da tribulação,
acontece o quê? A volta de Jesus, certo? A volta de Jesus. E aí, se nós formos, eu vou colocar aqui 3 textos, que eu quero que você leia depois, que estão narrando a volta de Jesus. Apocalipse 6, do versículo 12 ao 17. Apocalipse 11, do versículo 18 ao 19. E todos esses 2 textos estão ligados com Mateus 24, do versículo 29 ao 31. E todos esses textos aqui, gente, eles dizem que na volta de Jesus haverá o quê? Terremotos, chuva de pedras. As ilhas irão se deslocar dos seus lugares, né? Haverá um grande terremoto. Então a Bíblia diz assim que os poderes dos céus serão abalados, as estrelas cairão do firmamento. A Bíblia diz que o céu vai se enrolar como um pergaminho. Tudo isso que eu estou dizendo aqui está citado nesses textos. Então a gente percebe que com o evento da volta de Cristo, a terra, ela não será totalmente destruída, mas ela ficará comprometida. Estão entendendo? Então, por causa deste comprometimento, é que surgirá a necessidade de novos céus e de nova terra. Então, por isso ele vai ver quando, depois que acontece toda a tribulação, então, quando a gente lê aqui, então eu estou vendo um novo céu e uma nova terra, não é depois do milênio, não. É antes do milênio. E você vai entender o porquê depois. O versículo 2, ele já nos garante que é depois do milênio. Por quê? Porque ele vem dizendo: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Então, gente, o que ele está vendo aqui? Ele está vendo uma cidade descendo. Mas essa cidade que está descendo do céu, ele está dizendo que ela é como uma noiva, ou seja, é a cidade de Deus, o tabernáculo de Deus descendo, já com a sua noiva. Amém? Que é a nova Jerusalém. Por isso é que ele vai no versículo 3 dizer: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora. Ou seja, agora o quê? No momento em que Cristo voltar, então agora haverá, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí olha o verso 4: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, pois as primeiras coisas... O que é essas primeiras coisas? Foi tudo o que aconteceu até o último dia da tribulação. Essas são todas as primeiras coisas. Então, pois as primeiras coisas são passadas. Amém? Glória a Deus. Aí, olha só que coisa interessante. Lá no capítulo 7 de Apocalipse, vamos ler lá. Apocalipse 7, verso 14 a 17. Para que não reste dúvida de que essa nova Jerusalém é a igreja. Olha só. Apocalipse 7, do verso 14, diz assim:
Respondi-lhe, Senhor, não, versículo 13. Não, é o 14 mesmo. Respondi, disse-me ele, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Não foi o que a gente acabou de ler lá em Apocalipse 21? Que o tabernáculo de Deus vai descer e habitar com os homens? Aí o verso 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor algum cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A mesma descrição que nós acabamos de ler no capítulo 21. Então, o que está acontecendo no capítulo 21, gente, é a descrição da noiva do Cordeiro, que já está glorificada, descendo. Aleluia. Glória a Deus. É isso que está dizendo aqui no capítulo 21. Amém? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Só que a gente precisa resolver uma coisa. Aqui está falando que não vai haver mais morte. E lá em Isaías 65, falou que vai ter morte. Mas a gente resolve isso muito fácil. Sabe por quê? Porque quando aqui fala que não haverá mais morte, não está se referindo que naquele período não haverá mais morte. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que não haverá mais morte para quem estiver fazendo parte da igreja. Entenderam? Então é para estes que estarão sendo a igreja ali, que estará dentro da cidade, que estará compondo a cidade da Nova Jerusalém. Para estes não haverá mais morte. Não está dizendo não, agora, depois, quando começar o novo céu e a nova terra, não vai ter mais morte. Não é isso que está falando o texto. Estão entendendo? É porque tem algumas pessoas que interpretam esse texto assim. Eles dizem, não pode ser um milênio, porque no milênio ainda vai ter morte. Mas o texto está deixando bem claro que não haverá mais morte ali para quem estiver compondo dentro da Nova Jerusalém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, olha só. Agora você vai entender todas as coisas. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Então tá aqui, ó, período da tribulação. Certo, gente? Aqui, ó, final da tribulação, Jesus volta. Presta bem atenção que agora você vai entender. Só que esse evento da volta de Jesus, ele é tão cheio de tantas minúcias que não dá para colocar tudo num capítulo só. Por isso que existem vários capítulos de Apocalipse falando desse mesmo evento. Porque vai dizer as particularidades desse dia aqui. Então vamos por partes. Então no dia da volta de Jesus, qual que é a primeira coisa que vai acontecer? Jesus está vindo, gente. Ó. Jesus está vindo. Vou colocar uma setinha aqui, ele está vindo. E ele está vindo como? Coloca aí, montado num cavalo branco.
Apocalipse 19. Pode ler lá, você vai ler. A descrição, Apocalipse 19, é a descrição de como que Jesus estará vindo. Certo? E aí, então, quando ele estiver vindo, o que vai estar acontecendo? Os poderes dos céus serão abalados, as estrelas cairão no firmamento, o céu vai se enrolar como um pergaminho, estará acontecendo terremotos, tudo isso no mesmo momento. Mas o mais importante de tudo, o que vai acontecer? Vai acontecer o arrebatamento. Arrebatamento da igreja. E dentro desse arrebatamento da igreja, o que significa isso? Significa ressurreição. Ressurreição e transformação dos corpos. De quem estiver vivo, né? Dos vivos. Transformação dos vivos. E isso aqui, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, você vai ler lá. Então, Jesus está descendo e está acontecendo isso aqui. Por quê? Vou precisar apagar aqui, porque senão não vai ter espaço. Porque enquanto Jesus está descendo, a igreja vai subir. A igreja vai subir. Mas ela vai subir já glorificada. Certo, gente? Aí, Jesus está vindo, a igreja está subindo. E aí, a Bíblia diz que ela vai encontrar com o Senhor. Vai ter um encontro aqui, ó. Um encontro com Jesus nos ares. Certo, gente? Então, Jesus está vindo, a igreja está subindo. O que vai acontecer nesse ponto aqui, gente? Vai acontecer o Apocalipse 21. Por quê? Porque a igreja subindo glorificada, encontrando com Jesus, ela vai se transformar na Nova Jerusalém. Eu estou desenhando um quadrado, porque se você continuar lendo a descrição da Nova Jerusalém, vai dizer que ela é quadrangular. Apocalipse 21, verso 16. Ela é quadrangular, ou seja, ela tem um... Hã? O pastor está falando que é geração eleita. Ela é quadrangular porque ela tem as mesmas medidas de proporção, de altura, de comprimento, de largura, tudo. Então, quando acontecer esse encontro, ela vai se transformar aqui, ó. Entendeu, gente? A igreja vai estar aqui, ó. Ataviada. O que significa a palavra ataviada? Significa preparada, adornada, como uma noiva para o seu noivo. Então, Apocalipse 21, quando diz que ele vê descer, está dizendo da descrição da Nova Jerusalém descendo na terra. Então, a partir daqui vai começar o milênio. Estão entendendo agora, gente? É que não dava para falar isso no capítulo 20. No capítulo 20 ele estava falando de outras coisas. Entenderam? Então aí no capítulo 21 ele vai começar a falar a descrição da descida da igreja
para vir governar a terra durante o milênio. Como que vai ser essa noiva? Diga glória a Deus. Aleluia. Então é isso, gente. Olha que coisa tremenda isso. Então, Jesus está vindo num cavalo branco. Olha só como que a vinda de Jesus ela é cheia de detalhes. Mas ele não está só vindo para encontrar a igreja dele aqui nos ares. Olha só que coisa. Ele encontra com a igreja dele aqui nos ares. Aí a igreja desce, né? A igreja aqui desce. A igreja aqui desce. Ele encontra a igreja aqui. Mas ele, Jesus, ele continua descendo. Jesus continua descendo aqui. Montado num cavalo branco. Por quê? Porque ele ainda tem que destruir todos os inimigos dele. Se você ler Apocalipse 19, você vai ver que ele vem montado num cavalo branco para destruir os inimigos e para vingar a sua noiva. Por quê? Lembra que a gente viu terça-feira passada que João tem uma visão no 5º selo, quando abre o 5º selo, João tem uma visão do quê? Das almas que estão embaixo do altar, clamando a Deus por justiça. Sim ou não, gente? Então Jesus, o capítulo 19, vai descrever a continuação da descida dele. Por quê? Porque ele tem que vir, descer e pelejar. Porque ainda vai acontecer a batalha do Armagedon, que é quando Jesus destrói tudo. E aí ele pega o anticristo, a besta e o falso profeta e lança no lago de fogo de enxofre. Né? Estão entendendo? Então, capítulo 21, capítulo 19 descreve a descida de Jesus na terra para consumar a sua ira sobre aqueles que destroem a terra. E Apocalipse 21 é a descrição da igreja descendo na terra para, a partir daquele momento, governar com Cristo na terra. Então, o capítulo 21 não é uma nova fase. O capítulo 21 faz parte do milênio. Capítulo 22 faz parte do milênio. Pastora, como que você me prova isso? Por exemplo, simples. Olha aqui. No capítulo 22, vai dizer assim, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. No meio da sua praça. Peraí que eu perdi aqui. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Se a gente que é a igreja já estará com o corpo glorificado, a gente não vai ter mais morte. Para que a gente vai precisar de cura? Quem vai precisar? A árvore da vida está na cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que estará na terra. Mas quem vai necessitar dessa cura são as nações. Só que tem um detalhe, queridos. E é aí que mora todo o X da questão. O que acontece? Para mim poder encerrar. Lembra que eu comecei. Hoje o culto foi um daqueles filmes, né? Que começa com o final. E daí a gente vai pegando as partes até que no final a gente entende tudo. O que acontece? Lembra que a gente leu Apocalipse 20 no início? E a gente começou falando do tribunal do trono branco. Amém? O que significa isso? Significa que depois do milênio vai haver um tribunal do trono branco, onde vai ser definido o destino
de todos aqueles que estão mortos, mas que ainda não foram ressuscitados, que no caso são os ímpios, porque os justos já foram ressuscitados na primeira ressurreição. Amém? E o que vai acontecer? A partir dali vai se inaugurar o período da eternidade. Mas em relação ao ambiente, não vai mudar. Nós já estaremos num ambiente, numa atmosfera, que é o reino de Deus. Amém? A diferença é que nesta santa cidade, que já vai estar habitando na terra, não é qualquer um que vai poder entrar nela, não. Para a gente poder encerrar e para que isso fique claro, vai lá no capítulo 22, no verso 14, que diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O que está dizendo aqui, gente? Que depois do julgamento final, onde vai realmente acontecer o destino final, nós que já passamos pela primeira ressurreição, nós que já estamos na Nova Jerusalém, a gente não corre o risco de perder a salvação, não, gente. Não é isso que está dizendo. Está dizendo o seguinte, que vai ficar claro por que alguns não tiveram acesso a entrar nesta santa cidade. Porque só vai poder estar aqui os justos, aqueles que lavaram, aqueles que têm o direito à árvore da vida. Amém? Lembra que a gente leu lá que a árvore da vida ela vai produzir frutos. Os frutos serão para aqueles que têm direito à árvore. Somente as folhas serão para a cura das nações. Mas o fruto é só para quem tem direito a entrar na cidade, que são os santos. Que são aqueles que já estarão com os seus corpos glorificados. Amém? Esses santos, eles poderão entrar e sair dessa cidade. Essa cidade estará na terra. Essa cidade estará acoplada, fundida na terra. É o tabernáculo de Deus habitando com os homens. Quem for a igreja, ela vai poder entrar e sair dessa cidade. Mas quem for o restante das nações, durante o período do milênio, não. Eles não vão poder entrar. Eles vão ficar aos arredores, mas eles não terão acesso à entrada, porque só tem direito a entrar aquele que tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Estão entendendo? Então aí depois do julgamento final, a gente entra no período da eternidade, porque daí todo mundo já foi julgado, todo mundo já tem o seu destino já determinado, já foi tudo. Como diz lá em 1 Coríntios, foi colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Então aí a igreja vai entrar no período da eternidade. Mas ela já vai estar neste ambiente. Estão compreendendo, gente? Glória a Deus. Eu vou fazer o seguinte, na terça-feira que vem eu vou traçar uma linha do tempo. Para você que ainda ficou meio confuso, possa se achar dentro de tudo isso que foi falado aqui hoje. Amém? Então você não pode perder terça-feira que vem, porque terça-feira que vem a gente vai pegar tudo isso que a gente falou e a gente vai traçar uma linha do tempo para você ficar mais clara na sua mente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Oh Deus, obrigado Jesus pela tua palavra, Senhor, ela é fiel, Deus. Se tem algo, Senhor, nessa terra em que nós podemos confiar é na tua palavra, Jesus.
Porque passará céus e terras, mas a tua palavra não passará, Senhor. Ó Deus, e nós firmamos o nosso coração nela, como Pedro aqui declarou. Quanto a nós, aguardamos novos céus e nova terra, Senhor. O mundo pode dizer que não tem mais jeito, que nós estamos, ó Deus, perdendo o nosso tempo, que nós estamos, Senhor, alienados. Mas quanto ao nosso coração, nós firmamos em Ti e na Tua promessa de novos céus e nova terra. Cuida da vida do meu irmão, cuida da vida da minha irmã, Senhor. E ajuda eles, Pai, nas dificuldades que eles têm, Senhor, nas suas lutas diárias, nas suas situações adversas. Ajuda eles, Espírito Santo, e os fortaleça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Quero chamar aqui o pastor, fazer o encerramento. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, querido. Quantos vão querer ser meus vizinhos lá na Nova Jerusalém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, querido. Palavra abençoada. Amém. Eu quero convidar você para ficar de pé para a gente poder orar, encerrando esse culto maravilhoso. Querido, como eu disse no início, não tenha a palavra de Deus apenas como uma mensagem bonita. Não permita que a mensagem apenas massageie o teu ego. Deixa a palavra de Deus transformar o teu coração. Como nós aprendemos domingo, a espada do Espírito não é usada contra Satanás, é usada em nós mesmos. Porque quem luta contra o Espírito não é o diabo, é a nossa carne, como Gálatas 5:17 diz. Amém? Que a nossa carne, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então a espada do Espírito, a palavra, essa palavra que o Senhor tem nos dado, essa palavra que o Senhor tem nos revelado, essa palavra é ela que gera fé no nosso coração, é com essa palavra que nós iremos vencer. Amém? Então, no nome de Jesus, tome posse dela. E mais uma vez eu te peço, querido, no nome de Jesus, atente para tudo aquilo que está acontecendo. No nome do Senhor Jesus. Deus disse que esse ano de 2021 é um ano de recompensa. Mas essa recompensa não tem a ver com coisas. Tem a ver com o propósito dele. Amém? Tem a ver com o propósito dele. Então, no nome de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, querido. Não fique alheio àquilo que Deus está trazendo, que Deus está fazendo, que Deus está movendo, querido, nas nações nesses dias. Amém? No nome do Senhor Jesus, não fique alheio, querido. Estamos vivendo uma pandemia, as notícias ruins têm se multiplicado, as coisas, a guerra, ela tem aumentado de uma forma terrível, mas a igreja o mundo só está de pé porque a igreja tem se colocado na brecha diante de Deus. Amém? Então, no nome de Jesus, vamos ficar de pé para a gente poder orar, agradecendo ao Senhor. Quero agradecer a participação do pastor Juan Caleb, que lá do Peru, que hoje ele colocou os 2 comentários, não sei se ele ainda continua, mas foi uma honra para mim. Em nome de Jesus, a gente tem conversado e eu creio que em breve ele estará conosco aqui ministrando na Geração Eleita. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, meu Deus. Te louvamos porque o Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor não nos deixou sozinhos, ó Pai. O Senhor está conosco e estará conosco todos os dias,
até a consumação dos séculos, ó Pai. Meu Deus, o inimigo, Senhor, está furioso e tem ameaçado, tem se levantado. Está acontecendo uma guerra, Senhor Deus, em 4 níveis, ó Pai. Meu Deus, e principados têm se levantado contra as nações. Meu Deus, tem se levantado contra líderes das nações. Oh, meu Pai, as potestades têm se levantado contra a igreja, Senhor. Meu Deus, tem tentado trazer confusão dentro da igreja, mas no nome do Senhor Jesus, o Senhor é o nosso Deus, é o Deus onipotente, é o Deus onipresente, é o Deus onisciente. Meu Deus, o Senhor, ó Pai, o Senhor, ó Deus, é a nossa fortaleza. Tu é a nossa força, Pai. A alegria do Senhor é a nossa força. Pai, por isso, como igreja, Senhor, nos colocamos diante de Ti, meu Pai, nos rendemos a Ti, nos submetemos a Ti, para que a Tua palavra se cumpra em nós, para que Teu nome, Senhor, seja glorificado em nós, ó Pai, para que Teu nome, Senhor, seja glorificado através da nossa vida. Estenda a Tua mão, Senhor, sobre a igreja, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, toda a igreja, meu Deus, não somente a geração eleita, mas cada igreja, Senhor Deus, que tem se voltado para Ti, que tem buscado a Tua presença, meu Deus, que tem, ó Deus, se submetido a Ti, que tem orado, que tem se colocado na brecha, Senhor Deus, pela nação brasileira, pelas nações do mundo, Senhor, meu Deus, que tem orado, meu Deus, que tem se arrependido dos seus pecados, meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, estenda as Tuas mãos, Senhor, estenda as Tuas mãos, abençoa, Senhor, essa igreja, meu Pai. Quero, ó Deus, colocar a vida, meu Deus, do pastor Juan diante de Ti, Senhor Deus. Quero colocar a igreja, ó Deus, em Pucallpa, Senhor Deus, lá no Peru, Senhor Deus, diante de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, estenda as Tuas mãos, abençoa, meu Deus, a igreja, Pai. Abençoa Teu servo lá no Peru, Senhor. No nome de Jesus Cristo, derrama da Tua unção, da Tua graça, meu Deus. Em nome de Jesus, exalta o Teu povo, Senhor. Meu Deus, naquele país, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, para que Teu nome, Senhor, seja ainda mais glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, pelo nosso presidente da República, Pai, o Jair Messias Bolsonaro. Nós oramos pela sua casa, pela sua família. Nós oramos, ó Deus, pelo seu governo, pela sua gestão. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que é contrário, ó Deus, a uma gestão sábia, a uma gestão, Senhor Deus, justa, Pai, nós ordenamos, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus, que caia por terra. Nós oramos para que o Senhor o abençoe, ó Deus, e o conduza com sabedoria, no nome de Jesus, que as armas forjadas contra ele caia por terra, meu Deus, que as confusões armadas contra ele, Senhor, meu Deus, caia por terra, que haja confusão, ó Deus, no arraial do inimigo, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, nós abençoamos, ó Deus, a nossa nação, meu Pai, para que o Senhor, meu Deus, traga, ó Deus, um grande mover do Teu Espírito e varra a nossa nação, Senhor Deus, Pai, de um lado ao outro, Senhor Deus, de um canto ao outro, ó Pai, meu Deus, Deus, com grande avivamento, Senhor, no nome de Jesus Cristo, e que a Tua palavra, que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, se cumpra, Senhor Deus, na nossa nação. Meu Deus, do mesmo modo, oramos pelo governador do nosso estado, Senhor, o Senhor Mauro Mendes. Oramos, ó Deus, pelo prefeito da nossa capital, Senhor Deus, Cuiabá. Meu Deus, o Senhor Emanuel Pinheiros, ó Pai. Nós abençoamos a vida dele. Ontem foi aniversário dele. Nós oramos para que a Tua bênção chegue até ele, Pai. Em nome de Jesus, sustenta ele, em nome do Senhor Jesus.
Jesus. Oramos pela prefeita de Jaciara, Pai, em nome de Jesus Cristo. E eu oro pela tua igreja, geração eleita, Senhor, pelas famílias, meu Deus, no nome de Jesus, pelos pastores, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Se lembra, meu Deus, do pastor Valdir, da pastora Luzinete, do pastor Eliel, da pastora Sumaia, meu Deus, do nosso pastor, Senhor Deus, Laeste, a pastora Nilda, oh Senhor, no nome de Jesus, pelo pastor Laildo, a pastora Elaine, Senhor Deus, lá, ó Deus, de Araucária, Senhor, meu Deus, no Paraná. Nós oramos, ó Deus, pelo pastor Genival, pela pastora Maria Rita, pelo pastor Jamil, Senhor Deus, a missionária Marilúcia, Senhor, no nome de Jesus. Estenda as tuas mãos sobre eles, que a tua graça venha sobre eles, que as portas estejam abertas sobre eles, ó Pai, para que recebam boas notícias, ó Deus, no nome de Jesus. O pastor Juan, Senhor Deus, sua casa, sua família, lá em Pucallpa, Senhor Deus, no Peru, em nome de Jesus, que nesses dias, meu Deus, eles sejam surpreendidos, ó Deus, pela tua bênção no nome de Jesus. Oramos por cada família da igreja, oramos, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, por cada um dos nossos discípulos, Senhor, no nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, no nome de Jesus, nos surpreenda. Eu oro pela igreja em Jaciara, eu oro, Senhor Deus, por cada irmão que tem sido alcançado, Senhor Deus, por esses cultos online, Senhor, no nome de Jesus. Continua conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, eu quero agradecer pela tua participação, amém? Deus te abençoe, Deus te dê graça. Quero lembrar somente que na quinta-feira nós estaremos de volta com o culto Gerando Fé da Comunidade Evangélica Geração Eleita, amém? Que vai ser um prazer ter você conosco, amém? E quero também te pedir, querido, compartilhe, não deixe de compartilhar. Lembrando que nesse período de distanciamento social, a gente não pode estar vendo as pessoas, estar perto das pessoas, mas nós temos uma ferramenta chamada internet que nós podemos espalhar a palavra de Deus, amém? Principalmente para as pessoas que nós amamos. Então não deixe de compartilhar as lives dos cultos, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus te dê graça, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, com cada família, e que o nome do nosso Deus continue sendo glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Grande abraço, até quinta-feira, em nome de Jesus. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm